Salve, salve galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês mais uma vez sobre o HCTR, mas dessa vez eu quero trazer uma análise de quais são as minhas expectativas de rendimentos que este fundo aqui deve anunciar no próximo dia 7, né, que é o quinto dia útil do mês. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas premissas, alguns números do próprio fluxo de caixa aqui do relatório gerencial do mês de maio, e chegar na minha conclusão. É claro que isso aqui é apenas uma estimativa, tá? Não significa, não tenho nenhuma informação privilegiada, tá? Deixar isso bem claro para vocês, é apenas a minha expectativa. Inclusive, depois, quando for anunciado aí, podem vir aqui no vídeo comentar se eu acertei, se ficou muito perto, muito longe, tá? Mas essa é a minha expectativa e é o que eu geralmente costumo fazer em outros fundos imobiliários de papel, né? Quando eu analiso o fluxo de caixa, beleza? Então, de antemão, pessoal, eu já peço imensamente que você se inscreva no canal para a gente bater a meta dos 4.000 inscritos. A gente está quase lá, tá bom? Curte esse vídeo também, você vai perder um segundinho aí, vai curtir e vai ajudar demais o canal a crescer. E por fim, me sigam nas redes sociais. Eu comentei no último vídeo, né, que eu abri o meu Instagram pessoal e desde a semana passada eu já venho compartilhando aí vários conteúdos relacionados a investimento e quero mais para frente, né, quando a gente tiver mais seguidores, abrir uma caixa de perguntas para que eu faça um vídeo semanal aqui tirando dúvida e trazendo os questionamentos de vocês lá no Instagram, beleza? Vou deixar aqui na telinha, tá? É Ian Ferreira ME, tudo junto. Ian com Y, tá aqui na telinha para vocês, beleza? Bom, sem mais delongas, pessoal, esse vídeo aqui eu quero que seja bem objetivo. Eu vou descer direto aqui para a DRE e para o fluxo de caixa e eu quero conversar com vocês algumas situações, tá? Perceba que a gente tem aqui as informações de fevereiro a maio, tá? Mas eu já puxei as informações de janeiro também e joguei na planilha que a gente vai analisar já já. Então, a princípio, o que eu quero que vocês percebam é a diferença entre o resultado caixa que o fundo teve e o valor que ele distribuiu. Então, veja só, aqui no mês de fevereiro, ele teve um resultado de 9 milhões e 600 e ele distribuiu 15 milhões e meio. Ou seja, ele utilizou aí cerca de 6 milhões de reais em reservas para que ele conseguisse manter aí 70 centavos de distribuição. Caso contrário, ele teria distribuído 44 centavos. Imagina só o HCTR anunciando 44 centavos de rendimento, né? Pensa só em como aí o mercado ia reagir. No mês de março, ele teve um resultado aí de 9 milhões e meio, muito próximo do mês anterior, e distribuiu aí 11 milhões, tá? Algo em torno aí de 1,5 milhão a mais do que ele teve de resultado. Então perceba que nesses 2 meses o fundo utilizou as suas reservas. Caso contrário, ele teria anunciado aí 43 centavos, mas no caso de março foi anunciado 50 centavos. No mês de abril foi o único mês aqui do primeiro semestre em que ele teve um resultado maior do que ele distribuiu. Então ele teve aqui um resultado caixa de 16,6 milhões e distribuiu 11 milhões novamente, justamente o valor para corresponder a 50 centavos por cota, tá? Então aqui ele conseguiu fazer uma reserva de aproximadamente 5 milhões e meio, mais ou menos, tá bom? E por fim, aqui no mês de maio, o resultado caiu bastante, né? Veja que caiu para 7 milhões e 400 e ele mesmo assim manteve o mesmo valor referente a 50 centavos por cota. Caso contrário, ele teria distribuído 34 centavos, ou seja, o mês de maio foi de longe o pior mês aqui do HCTR em relação a fluxo de caixa, tá? Foi muito ruim mesmo. Veja que a receita de juros caiu aí de quase 7 milhões para 4,2, né? Assim como as amortizações também, de 4 milhões e 100 para 2,400. Então isso aqui impactou bastante a receita do fundo e, por consequência, o valor que ele teria distribuído. Mas, novamente, ele optou por utilizar aí cerca de 3 milhões e 600 aí, né, para manter o patamar de 50 centavos, tá? E aí, o que eu fiz, pessoal? Eu trouxe aqui na planilha no Excel o mês de janeiro também com este resumo, tá? Então, vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui o resultado que esse fundo teve de janeiro a maio e aqui o valor que foi distribuído. Então, aqui embaixo a gente tem a diferença. Quando este valor for positivo, significa que o fundo fez reserva.
E quando for negativo, significa que ele utilizou as suas reservas. E quando a gente compara aí de janeiro até maio, a gente percebe que ficou meio que empatado, né? Lá em janeiro ele conseguiu fazer uma reserva aí de 5 milhões, depois ele utilizou 5,8, utilizou 1,5 milhão, depois ele fez novamente uma reserva de 5,6 e utilizou 3 milhões e 600. Então, hoje, pessoal, a princípio, hoje no caixa do fundo, tá? Ele não tem mais reservas para utilizar. Então, o mês de junho dificilmente vai ter aí valores acrescidos no resultado real do fundo. Então, voltando aqui para o relatório gerencial, a gente percebe que o fundo só conseguiu manter esse patamar de 50 centavos por duas razões. Ou porque ele utilizou a sua reserva de lucro, ou porque ele utilizou aí da venda de CRIs, tá? Isso aqui é muito importante. Perceba que no caso do mês de março, ele teve aí uma compra de 12 milhões que comprometeu o resultado dele, certo? Porém, ele também teve uma venda de 15 milhões de fundos imobiliários. Então ele comprou 12 milhões em CRIs e vendeu 15 milhões em fundos imobiliários. Então a gente pode meio que anular, né? Tudo bem, tem uma diferença aqui de 2 milhões e 300 mil mais ou menos, né? Que influenciou aí negativamente no caixa. Porém, pessoal, eu acredito seriamente que este fundo aqui deve manter aí algo em torno de 9 milhões e meio para o mês de junho, tá? Ou seja, ele deve manter algo muito próximo aqui deste resultado. 9 milhões e meio, 9 milhões e 600, que foi o que aconteceu no mês de fevereiro e no mês de março. E, considerando que ele não tem mais reservas para utilizar, a gente vai ter duas situações, né? Ou o fundo vai utilizar aí de mais vendas de CRIs, de mais vendas de fundos imobiliários, para poder complementar a receita do mês de junho e conseguir manter pelo menos os 50 centavos aqui, tá? Ou o fundo vai entregar um dos menores rendimentos da sua história, tá? Talvez até menos do que 50 centavos. Partindo aqui desse resultado do mês de fevereiro, seria algo muito próximo aí de 44, 45 centavos. Lembrando que essa é apenas uma estimativa. O fundo tem N mecanismos aí para não deixar isso acontecer. Eu acabei de citar alguns deles, como a venda de CRIs, venda de fundos imobiliários e coisas e tal, tá? Então, assim, a princípio, espero 9 milhões e meio de receita, algo em torno de 45 centavos por cota. Acho que o mercado vai ficar bem assustado aí com esse rendimento. Ficaria muito surpreso se ele voltasse a pagar 70 centavos. Acho que esses 70 centavos está muito longe ainda de ser alcançado pelo fundo, sobretudo quando a gente considera que não existe mais reserva, né? O fundo não tem mais reserva aí de resultado, tá? Reserva de caixa. Então, pessoal, não espere nada acima de 50, 55 centavos. A minha aposta é em 45 centavos e se o fundo quiser manter os 50 centavos para não parecer tão ruim para o cotista, para o mercado, ele vai vender aí um pouquinho de CRIs ou um pouquinho de fundos imobiliários para complementar a receita e chegar aqui nos 11 milhões e 42 mil, que corresponde a 50 centavos por cota, tá? É bem normal os fundos fazerem isso justamente para não alarmar, né, o mercado, para o mercado não se assustar tanto. E aí, claro, a gente vai conseguir entender melhor esse resultado futuro com o relatório gerencial do mês de junho, tá? Lembrando que isso aqui é apenas uma projeção minha. Não tenho nenhum tipo de informação privilegiada sobre o fundo, estou apenas analisando o fluxo de caixa dele e expondo a vocês a minha expectativa, tá? É algo entre 45 e 55 centavos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal e me segue no Instagram, @IanFerreiraME, Ian com Y, beleza? Conto com a ajuda de vocês. Valeu!